Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo e esse aqui é o meu canal onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês Figma, um videozinho rápido para quem é iniciante. Eu vou mostrar para vocês uma landing page que a gente já criou o design aqui no Figma, a gente já desenvolveu ela também, um outro vídeo, então se você quiser ver também o desenvolvimento dessa landing page como foi, só acessar o nosso vídeo aqui do YouTube. Nessa daqui então eu vou criar ela aqui do zero com vocês no Figma, explicando cada ferramenta, como funciona cada coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, a gente posta 2 vídeos por semana sobre desenvolvimento web. Curte o vídeo, isso daí apoia muito, depois você achar que esse vídeo não foi útil, você achou ruim o vídeo, só tirar a sua curtida. Comenta aqui embaixo também, caso você fique com alguma dúvida e tudo mais. Beleza? Então bora para a tela do computador. Olha só, essa daqui é a landing page que a gente tinha criado o design dela. A gente já desenvolveu ela também, como eu falei para vocês. Essa parte aqui, ó, são os depoimentos que ficam passando. A gente programou isso com JavaScript para que eles ficassem passando assim. Aqui, quando a gente passava o mouse, essa imagem aqui ganhava saturação. Aqui no padrão a gente tirou, né? Mas quando a gente passava o mouse, a gente colocou um código CSS para que a imagem ganhasse saturação. Certo? Então aqui, bora para o desenvolvimento dessa página aqui. Vamos lá, vou falar de forma geral como funciona a interface aqui do Figma primeiro, que acho que é o mais importante, né? Logo quando você entra no Figma, essa é a carinha dele, aí vai ter todos os seus projetos, né? Os seus projetos visualizados recentemente, tem os projetos compartilhados com você, aqui vai ter o seu perfil. Aqui, ó, a gente vai ter a comunidade, tá vendo que é esse globozinho aqui. Aqui você pode encontrar plugins e tudo mais. Tem muitos plugins no Figma que são muito úteis, mas eu não utilizo tantos plugins assim, tá? Não precisa muito. Só se você quiser fazer alguma coisa mais específica. E aí, quando você vai nesse maisinho aqui, você cria um novo projeto, certo? Então, vamos supor, acabamos de criar um novo projeto, que é esse daqui. Ou então não, né? Eu vou criar um do zero, aí com vocês, ó. A gente vem aqui em New Design File. Ah lá, a gente cria um novo projeto. Aqui a gente tem essa imagenzinha do Figma, que é caso vocês queiram editar algumas coisas, tá? Então aqui é como se fossem as configurações, ó. Aqui tem a parte de plugins, aqui vai mostrar todos os seus plugins ativos. Aqui, antes o Figma, você precisava instalar plugins, agora você só ativa. Temos widgets, preferências, caso você queira alterar alguma preferência. Por exemplo, como que você vai dar o zoom. Aqui, ó, tá vendo, né, alguns atalhos com Ctrl e tudo mais. E aqui no Help a gente vai ter a parte também dos atalhos do keyboard, né? Que são os nossos atalhos para ferramentas, ó. Isso daqui é muito útil, tá? Por exemplo, aqui, ó, para você ocultar ou para você mostrar o UI, né? Que é a sua interface. São essas barras aqui, a superior, lateral e tem a inferior também. Como que a gente oculta? No meu caso é apertando Fn ESC, tá? Aqui no caso ele diz que seria a Ctrl barra, mas aqui no meu caso não funciona. É o Fn ESC. Mas aí no seu você vai ver qual funciona para você. Aqui temos outras ferramentas, ó, tá vendo? O texto é com o T, tudo mais. Com o tempo você vai utilizando mais atalhos, né? No início você utiliza mais as coisas clicando mesmo. Com o tempo você pega a prática e você usa os atalhos, porque atalhos deixam o nosso trabalho mais rápido. Tá, vou fechar isso aqui então, vamos lá. Aqui na esquerda a gente vai ter as camadas do nosso trabalho. Por exemplo, nesse projeto aqui, você pode ver que eu tenho uma camada específica para o título, outra para o portfólio. Você pode ver que tem uma sequência, né? As camadas que estão mais abaixo, é isso mesmo que significa, elas vão ficar abaixo. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, eu crio um círculo, certo? Um círculo azul. Calma aí que eu já mostro para vocês como criar esse círculo. Eu tenho outro círculo vermelho. E aí, qual círculo vai estar por cima do outro? Aqui você pode ver que a elipse 2, que seria o nosso círculo vermelho, quando a gente passa o mouse aqui, ele faz um círculozinho azul em volta do nosso elemento para ver que é aquele que estamos selecionando no caso, é aquele que corresponde a essa camada. Então ele está por cima desse aqui, ó. Então se eu jogar aqui, ele vai ficar por cima realmente. Se eu pego a elipse 1, tá vendo? Se eu dou um clique, ele já seleciona aqui. Se eu jogo para cima, agora ele está por cima. Certo? Então aqui são as camadas. Aqui embaixo a gente tem as nossas ferramentas, ó. A gente tem como padrão a ferramenta de mover, que é a tecla de atalho é o V, que seria, por exemplo, eu tenho alguns elementos aqui na página, eu clico e arrasto esses elementos. A ferramenta de mover. Se a gente clica aqui na setinha, a gente tem a Hand Tool, que seria para a gente mover o nosso canvas, ó, dessa forma. Só que você não vai utilizar vindo aqui e clicando, tá? Isso daqui seria muito lento. O que você vai fazer? Deixa ativo só a tecla de mover.
E aí, quando você quiser mover o seu canvas, você vai apertar o espaço. Olha que fácil. Você aperta e segura, tá? Quando você estiver segurando o espaço, ele vai estar nessa mãozinha aqui, a gente consegue mover o nosso canvas, ó. Show de bola. Aqui a gente tem também a ferramenta de escala, que ela seria para a gente escalar as coisas de forma proporcional. Eu recomendo que você utilize a ferramenta de mover apenas, tá? Essa ferramenta aqui seria para a gente criar frames, ou então a tecla de atalho F, né? O que seria um frame? Bom, o que é o Figma, né? O Figma, ele é uma plataforma para a gente prototipar, para a gente criar protótipos do que vai ser um aplicativo, um site, por exemplo. Isso daqui é um protótipo, agora precisa ser desenvolvido. Então, isso daqui foi criado através de um frame. O frame, lá no mundo dos sites, é como se fosse aquela página, realmente, tá? É como se fosse uma div, né? Que seria uma divisão. Aqui, você utiliza um frame geral, para que esse frame geral vai ser como se fosse a página total. E dentro desse frame geral, a gente tem outros frames também, tá? Por exemplo, a gente tem outros frames aqui, ó, tá vendo? Que seriam outros grupamentos de elementos, tá? Seriam outras divisões, né? As divs chamadas no mundo do desenvolvimento. Beleza? Então, quando a gente quiser criar um novo layout para uma página de computador, um layout para um site de celular, a gente vai criar um frame. Aqui, ó, tem as formas, tá? O padrão é a elipse ou a tecla de atalho O. Então, quando você clica no O, aí você pode criar uma elipse, ó. Quando você clica, por exemplo, ó, apertei a tecla O. Cliquei aqui, cliquei e segurei, tá? Com o botão esquerdo do mouse. Quando eu jogo para cá, você pode ver que ele cria um círculo, só que não é um círculo proporcional, em questão de largura e altura. Se você segurar o Shift, aí sim você vai ter algo proporcional, ó. Tá vendo? Show de bola, né? E aqui vai ter outras formas também. A gente tem retângulo, linha, arrow. Depois a gente vê essas outras. A gente tem a Pen Tool. Pen Tool seria para você criar ícones, criar shapes, por exemplo. Ó, esse íconezinho aqui eu criei com a caneta, então a gente vai criar com a caneta. Isso daqui seria algumas ações, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui a gente tem a parte da direita. Quando a gente clica em algum elemento, a gente vai ter informações sobre esse elemento. Tá vendo? Então aqui a gente tem, por exemplo, a posição dele no eixo X e no eixo Y do nosso canvas. Se eu altero isso aqui, eu vou estar movendo ele no nosso canvas. E aqui seria a largura e a altura. Se eu altero a largura, você pode ver que altera a altura de forma proporcional. Por quê? Porque a gente está com isso vinculado. O vínculo está ativo. Se eu desvinculo, ó, cliquei, agora desvinculou. Se eu mexer na largura, ele vai mexer somente na largura mesmo. Se eu mexer na altura, somente na altura. E você pode também colocar um número. Por exemplo, eu quero 400 por 400. Aí ele vai ficar um círculo perfeito. A aparência aqui, a gente pode mexer na transparência. O fio seria o preenchimento desse nosso círculo. Aqui a gente pode mexer na questão do contraste, do brilho. E aqui a gente mexe na matiz, tá? Não sei se você sabe sobre os fundamentos do design, mas isso aqui seria matiz. Isso daqui, ó, seria brilho. E isso daqui seria saturação. Olha só, aqui eu estou explicando as coisas de forma mais rápida. Se você quiser mais informações, se você quiser aprender sobre design, sobre experiência de usuário, sobre, né, os fundamentos do UI UX, você quiser aprender como desenvolver os layouts que você cria, seja sem código com WordPress e outras ferramentas, ou então com código, a gente ensina toda a parte de programação também, HTML, CSS, JavaScript, PHP, a gente ensina frameworks também, React, Node.js, entre muitos outros. Eu te convido para participar da nossa comunidade, a Web Hub. Lá a gente ensina tudo que você precisa para ser um profissional de sucesso na área, beleza? A gente atualiza conteúdos diariamente para que você possa sempre aprender. Você não vai precisar comprar outros cursos, né? Tem também um suporte comigo pelo WhatsApp, 7 dias por semana. Tem um grupo com todos os membros, é um network muito bacana. Tudo pelo WhatsApp, que é uma ferramenta mais fácil da gente mexer, né? Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, basta clicar no link aqui da descrição do vídeo. Demorou? Tamo junto. Voltando aqui então. Essa é uma cor sólida, aqui a gente teria uma cor degradê, ó, né? Que seria uma cor sólida para outra cor sólida, tá vendo? Pode ser um degradê de vermelho para azul. Aqui é o degradê linear, a gente tem degradê radial, que seria, ó, de círculo. A gente tem outros aqui também, o angular. Aqui, caso você queira preencher esse círculo com uma imagem ou com um vídeo e tudo mais. Stroke
seria uma borda. A gente pode criar uma borda em volta do nosso elemento, seja dentro desse elemento, seja no centro, ou seja fora desse elemento, certo? Aí não afeta o tamanho dele, ó. Você pode ver. Se eu coloco centro, vai ficar metade dentro, metade fora, tá vendo? E se eu coloco inside, vai ficar tudo dentro do nosso círculozinho azul aqui, dentro do nosso próprio elemento. Efeitos, caso você queira adicionar uma sombrinha para o seu elemento, olha lá, ó. Tá vendo? Uma sombrinha escura aqui, ó. Show? A gente tem outros efeitos também, por exemplo, de Layer Blur, que seria para a gente adicionar um desfoque nesse nosso elemento. Tem o efeito de Background Blur, que seria um desfoque em relação ao plano de fundo, como eu fiz nesse painel aqui, ó. Temos o nosso plano de fundo e ele tem um Backdrop Filter Blur, que seria no CSS, é o Backdrop Filter Blur, tá? Quando a gente for desenvolver no CSS é assim que faz. Aqui chama Background Blur. Ó, se eu tirar, você pode ver antes e depois. Tá vendo? Ele ajuda no contraste aqui dos nossos textos. Certo? E aqui, se a gente quiser exportar, às vezes você está criando o seu layout, você quer exportar alguma imagem que você inseriu aqui do Figma, ou então algum ícone que você criou, você pode vir aqui e exportar. Vamos começar então a criação aqui do nosso layout, certo? Deixa eu excluir tudo aqui. Como que eu excluo? Com a ferramenta V aqui, né, que seria a ferramenta de mover, você seleciona, clica e arrasta, selecionou o seu elemento, você aperta no backspace ou no delete aí do seu teclado e você deleta aquele elemento. Primeira coisa, a gente vai criar uma página, certo? Para criar uma página eu preciso de um frame. Então vamos criar aqui um frame. Lembrando que isso aqui serve para se você for criar uma página para um site, para um aplicativo, mesma lógica, tá? Olha só, quando a gente aperta a tecla F, ele ativa a opção de frame e aqui aparece, você quer um frame de quê? Android, de iPhone 16 Plus, tal, tem vários frames aqui. Eu gosto de criar um frame primeiro para uma tela de desktop, tá? Eu gosto de criar um frame de 1920 por 1080. Então, o que eu faço? Ou eu clico e arrasto. Dessa forma, ele já está criando o frame pra gente. Aí eu posso vir aqui e colocar 1980, ó. Só que você pode ver que assim é meio ruim. Ou então eu crio o frame de qualquer jeito. E aqui eu só ajusto o tamanho dele. Eu vou colocar 1920 por 1080, que seria uma tela de desktop Full HD, tá? Uma tela de tablet seria qual tamanho? Uma tela de tablet? Como que eu fiz isso daqui? Eu dupliquei o frame. Bom, basta eu selecionar o nosso frame, seguro o Alt do seu teclado e aí você pode ver que o íconezinho da setinha, ele duplicou. Então agora a gente vai duplicar esse nosso item, ó. Dupliquei o frame, tá vendo? Como seria uma tela de desktop? Então aqui, ó, se a gente der 2 cliques no nome desse frame, a gente pode renomear. Vou colocar aqui, por exemplo, Notebook. Notebook seria uma tela de mais ou menos 1366. Tá? Seria uma tela mais ou menos assim, não seria por 1080 no caso, né? Seria um pouquinho menor, só a altura que eu não sei te falar ao certo, beleza? Como seria uma tela de tablet? Mais uma vez, ó, segurei o Alt para duplicar, cliquei, arrastei. Aqui eu vou colocar uma tela de tablet. Tablet seria até 1020 mais ou menos, tá? Então aqui, ó, vou diminuir isso daqui até mais ou menos uns 1020 por aí, beleza? Isso daí seria uma tela de tablet. E uma tela de celular? Bom, uma tela de celular mais ou menos uns 430 pixels, 420 pixels, certo? Então, essas são as diferenças de tela. Essa daqui seria desktop. Vamos lá. Quando a gente vai criar uma tela, a gente precisa saber sobre diagramação, sobre alinhamento, certo? Você pode ver que todos esses nossos elementos aqui, ó, se eu der um Shift G, fica tranquilo, eu ainda vou falar para você o que é isso, ele vai criar um grid. Tá vendo? Você pode ver que os nossos elementos, eles seguem, de certa forma, um alinhamento aqui dentro, ó. Tá alinhado aqui, esse também alinhado aqui na segunda. O nosso logotipo tá alinhado também aqui no segundo grid. O nosso menu vai até o segundo grid. Então, você pode ver que segue um padrão. E isso deixa o seu layout, o seu design mais profissional, tá? Como que eu vou ativar esse grid? Bom, basta a gente vir aqui no Layout Grid. Eu vou clicar nesse maisinho. Esse primeiro grid que vem é um grid de grelha que chama, né? É o Real Grid. Só que aqui a gente pode dar um clique e vir aqui em colunas. Esse é o grid que a gente vai utilizar para criar sites, aplicativos e tudo mais. Aqui o count, ele vem como 5. A gente pode colocar um grid de 12 colunas. Show, 12 colunas é o padrão para desktop. Qual que é o padrão para notebook? 12 colunas. Para tablet, pode usar umas 8 colunas. Para celular, aqui é celular, né? Celular, utilize 4 colunas no seu grid. Show? Vamos começar a criar aqui então. O que eu vou ter que fazer?
A primeira coisa eu vou ter que adicionar o nosso plano de fundo. Esse plano de fundo aqui eu criei através de uma inteligência artificial, tá? Veio dessa forma. E aí eu fiz algumas alterações no Photoshop para que ele ficasse dessa forma aqui. Então, eu gerei essa imagem, alterei no Photoshop dessa forma aqui. Vamos, ó, dei um Ctrl C e vou colar aqui então. Esse vai ser o plano de fundo do nosso site, tá? Dei um Ctrl C, um Ctrl V aqui. Como que eu vou aumentar a dimensão dele? Bom, com ele selecionado, basta eu vir aqui. Você pode ver que agora o nosso íconezinho do mouse virou uma setinha, que a gente pode aumentar, ó. Só que se eu aumentar, ele aumenta sem conservar proporções. Então, sempre aumente segurando Shift. Dessa forma, a gente aumenta conservando o nosso elemento e a gente não vai distorcer a nossa imagem. Mais ou menos aqui, certo? Já temos a imagem. Você pode ver que ela está saindo do nosso frame, mas tudo que sai do frame fica oculto, que é como se estivesse saindo da página do seu site, tá? A gente pode vir aqui no nosso frame, ó, e aumentar. Aqui no caso é sem segurar o Shift, tá? Se você segurar o Shift, ele aumenta em largura e altura. No caso não, só quero aumentar em altura. Show? Olha lá. Aumentei aqui. O que eu preciso fazer agora? Vocês podem ver que no nosso layout aqui tem um painel. Tá vendo? Esse painel aqui seria um retângulo, tá? Só que quando você for desenvolver isso daqui, isso vai ser uma div realmente, vai ser um frame, tá? Mas aqui a gente pode fazer só como se fosse um retângulo mesmo. Como é que eu vou criar um retângulo? Através do atalho R, ou então vem aqui e seleciona retângulo. Olha lá. E agora você vai criar aqui um retângulo. Como é que você vai criar esse retângulo? Seguindo os grids, certo? Dá um Shift G aí, vamos seguir os grids. Aqui eu segui o grid, ó, coloquei no primeiro grid. Na primeira coluna. Só que você pode ver que a primeira coluna ela tá customizada, ela tá com uma certa margem, tá vendo? Aqui não, aqui tá colado. Por quê? Bom, basta a gente clicar aqui no nosso frame e editar o nosso grid. Aqui, ó, layout grid, tá vendo? Tá 12 colunas. Quando a gente dá um clique, a gente pode personalizar mais. Você quer qual cor o seu grid? Isso daqui não afeta nada no seu design real, tá? Você pode, sei lá, colocar azul e você pode aumentar um pouco a transparência dele, por exemplo. Aqui na margem, eu dei uma margem aqui, ó, de 60 pixels. Então eu posso vir aqui e colocar uma margem de 60 pixels, olha lá. Agora ele já deu um espaçamento. O gutter seria o espaçamento entre cada coluna, tá vendo? Aqui eu posso deixar 20 mesmo, tranquilo. Então temos esse grid, vou vir no nosso retângulo, vou puxar ele aqui, ó, sem segurar o Shift mesmo, tá? Puxei até uma ponta, você pode ver quando eu chego na ponta da coluna do nosso grid, ele faz essa linha que nós acertamos aqui, show. Como que eu posso arredondar agora essa bordinha? Ó, você pode ver que ele tem um border radius, né? Que quando a gente for desenvolver no CSS é chamado de border radius. Aqui é um radius de 32. Então aqui, basta eu vir aqui e colocar 32. Ou então, você está vendo que tem essa bolinha aqui, basta eu clicar nela com o nosso botão esquerdo, segura e puxa. Olha lá. Beleza? Mas aqui eu vou dar um valor fixo de 32. Aí com o Shift G você vai tirar esse grid, né? Shift G você ativa o grid. Shift G você tira o grid. Beleza, temos aqui o nosso formato, o nosso retângulo. Ele atualmente ele tá com uma cor cinza, tá vendo? Aqui o preenchimento dele tem uma cor cinza, a gente pode alterar. Só que aqui eu quero que ele fique com essa impressão que é como se fosse um painel de vidro, tá vendo? Como que ficaria isso? E como que eu dou zoom na tela também, né? Não cheguei a falar para vocês. Como que a gente movimenta o canvas? Espaço, clique e arrasta. Como que eu dou um zoom? Segura o Ctrl, rodinha do mouse para cima, você dá zoom. Rodinha do mouse para baixo. Então, Ctrl mais rodinha do mouse. Show? Pode ser que o seu esteja com Alt, rodinha do mouse, mas eu creio que não, tá? O padrão seria esse, Ctrl, rodinha do mouse. O que eu vou fazer? Vou colocar numa cor branca, só que aqui tá o segredo. Em vez de ser branco, 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 eu vou diminuir a opacidade dele. A opacidade eu mexo aqui, ó. Diminui bem a transparência. Se você colocar 0%, ele some. Vamos colocar aqui, então, uns 30%. E agora vamos vir em Effects e vamos adicionar um Background Blur, que seria para a gente dar um desfoque em relação ao plano de fundo. Eu não vou dar um desfoque em relação ao meu elemento. Ó, tá vendo? Se eu fizer assim, eu dou um desfoque para o nosso elemento. Não quero isso, eu quero um desfoque em relação ao seu plano de fundo, que é essa nossa imagem que a gente adicionou. Background Blur e aumenta isso aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Que bacana que fica. Aí pode colocar uns 98 pixels, quanto você quiser. Coloquei 98, o que mais que eu vou fazer? Só para dar, você pode ver aqui, ó, para dar um realce nesse nosso painel, ele tem uma sombra escura, não sei se você está conseguindo ver. Vamos vir aqui adicionar o quê? Adicionar um Drop Shadow. Para a gente customizar, basta clicar aqui, ó, no Effects Settings.
E aqui eu posso mexer na posição X, tá vendo? Que seria o eixo horizontal. Posição Y, que seria o eixo vertical. Vou deixar na posição horizontal 0 e vou mexer somente na horizontal. Dessa forma aqui, agora, eu vou mexer no blur, que seria o desfoque, ó. Desfoco bastante, tá vendo? Sombras precisam ser realistas, tá? Então você desfoca ela bastante para que ela não fique uma sombra falsa. Mais ou menos assim. E na cor, sombra nunca é preta. Sombra sempre vai ser... Ó, eu vou pegar aqui o nosso tom de verde. Vou jogar ele lá pro final, mais ou menos assim. E agora eu vou mexer na opacidade dele aqui, ó. Diminuo na opacidade. Se você mexer na sua setinha, diminui de 1 em 1. Ou você pode colocar um valor fixo aqui. Se você tá mexendo com a sua setinha para cima ou para baixo, e você segura o Shift enquanto mexe, ele vai jogar de 10 em 10. Tá vendo? Vou deixar aqui então, por exemplo, uns 29%. Vou aumentar um pouquinho esse blur. Ah lá, a gente já deu um realce, tá vendo? Se você quiser ocultar essa sua sombra para você ver um antes e depois, pode vir nesse ícone de olhinho aqui, ó. Ó, Ride, Show, tá vendo? A gente oculta e mostra. Demos um realce e agora? Agora a gente vai colocar o resto dos títulos aqui e tudo mais. Vamos puxar o nosso logo. Como que eu vou inserir um título aqui, um texto? Aperta a tecla T e insere aqui, ó. E agora eu vou escrever aqui, logo. O nosso logotipo desse design não é uma imagem, é realmente um texto. Basta eu vir aqui trocar de Inter para... Qual fonte que eu estou utilizando aqui? A New York, tá? Vou escrever aqui, ó, New York. Se o seu não tiver essa fonte New York, porque é provável que não tenha, eu mesmo instalei essa fonte no meu computador. Você precisa baixar a fonte no seu computador. Você abre ela e clica em Install. Quando você instala uma fonte no seu computador, ela já vai ser instalada automaticamente no Figma. New York, Regular. E aqui ó, a gente pode aumentar o tamanho dessa fonte. Vou colocar, por exemplo, 28. Aqui eu não vou me atentar muito ao design em si, tá? Vamos nos atentar às funcionalidades aqui, para a gente criar isso mais rápido, senão a gente vai ficar 2 horas de vídeo aqui. Vamos ativar o nosso grid de novo e eu vou alinhar aqui à esquerda. Show? Agora o que eu teria? Eu teria essas outras páginas aqui. Seria uma página de depoimento, uma página de portfólio. Ou então a seção, né, de depoimento, seção de portfólio. O que eu posso fazer? Eu posso duplicar isso aqui, então segurando o Alt, ó, duplico. Vou escrever aqui depoimento, só que a fonte não é essa e o tamanho também não é esse. Vou colocar um tamanho de 18 pixels e uma fonte. Aí posso utilizar, por exemplo, a Poppins ou qualquer outra fonte, tá? Não gosto de utilizar preto, preto, preto. Então vamos colocar aqui uma transparência de 85%. No nosso logotipo, vou colocar 90% de transparência, tá? Que aí não vai ficar aquele preto forçado. Aqui no nosso depoimento, vou duplicar ele e vou escrever portfólio. Olha só uma coisa. Você pode ver que quando eu tentei arrastar o nosso texto portfólio, sem querer eu cliquei, ó, deixa eu tirar o nosso grid aqui. Sem querer eu cliquei aqui no nosso painel. Então, se eu clico aqui no nosso painel, eu posso movimentá-lo. Só que se eu quiser que ele fique fixo na página, porque ele já está pronto, já está definido a posição dele e tudo mais, o que eu posso fazer? Dar um Ctrl Z para que ele volte à posição inicial, olha lá. E agora eu seleciono ele, venho aqui no retângulo e travo. Tá vendo? A partir do momento que você travou algum elemento, você não consegue mexer. Isso é bom porque, às vezes você quer mexer um outro elemento, sem querer você clica no plano de fundo, por exemplo, que é essa nossa imagem aqui, ó. Tá vendo? Sem querer eu posso mexê-la. Então o que eu posso fazer? Vem aqui e trava ela também. Tá? E agora, temos esses dois caras aqui. O que eu posso fazer? Eu posso criar um grupo, que seria um frame. Tá vendo? Seria uma divisãozinha, uma caixinha com esses dois elementos. Como é que eu vou fazer isso? Seleciono os dois, ó, tô com o meu depoimento já selecionado, seguro o Shift, clico no portfólio e agora eu dou um Shift A. Shift A, olha lá, Auto Layout adicionado, ou seja, criamos um layout, criamos um frame, criamos um grupamento, uma caixinha aqui, ó. Tá vendo? Frame 1. Dentro desse frame 1 tem essa setinha, tem os nossos dois depoimentos. Por que é bom ter um frame? A gente pode controlar o espaçamento, ó, desses nossos elementos. Eu posso vir aqui, ativar o grid. Vou vir aqui, vou puxar, que eu quero que o nosso grid venha até aqui, tá vendo? Posso alinhar os nossos elementos no final. E eu posso dar um espaçamento entre eles de 24 pixels, por exemplo. Tá vendo que show? Então, para isso que serve o grid. É como se fosse um container, né? Uma div quando a gente for criar os nossos sites, quando a gente for desenvolver. E agora eu vou puxar o nosso logo, vou jogar aqui para baixo, vou colocar, ó, criação de sites profissionais, que seria o nosso título principal. Tá vendo? Quando você vem para o meio do seu frame,
vai ter uma hora que dá uma linha assim, ó. Essa linha seria quando você chegou ao meio. Se você quiser alinhar sem necessidade de ficar... Ah, aonde será que é o meio? Aí você vem vindo, basta você clicar aqui, ó, no Position. Se você colocar centro, ele vai para o centro. Se você colocar aqui, ele vai para o meio na questão vertical do seu frame, ó. Tá vendo? Jogou no meio do frame. Não quero isso. Se eu quero mover ele conservando o meu eixo, ou seja, eu não quero que enquanto eu mova esse elemento, eu possa ir para um lado e para o outro, eu quero que ele fique retinho. Segura o Shift. Quando você segura o Shift, você conserva ele retinho na vertical ou então na horizontal, tá lá, ó. Na vertical ou na horizontal. Show? Vou jogar ele aqui, vou aumentar esse tamanho, não sei quanto, como eu já falei, não vamos nos preocupar com o design. Joga aqui no meio. E agora teria um textinho aqui embaixo, né? Esse textinho segue o mesmo padrão do nosso depoimento. Então vamos pegar aqui o depoimento, ó, duplicar. Importante, quando você clica aqui, primeiro vai estar selecionando o seu frame. Se você der mais um clique, vai estar selecionando o seu depoimento, tá? E aqui a gente vai colocar um texto padrão, por exemplo, esse Lorem Y, né, que é muito utilizado quando você quer criar textos padrões. Olha só como é que ficou. Ficou uma zona. Eu quero dar um formato para ele. Como é que eu faço? Venho aqui, ó, clico e arrasto. Tá vendo? Já posso dar um formato. Vamos supor que eu quero que o nosso texto fique assim. Só que eu queria que ele ficasse alinhado ao centro. Você pode ver que ele está alinhado à esquerda. Aqui que a gente ajusta o alinhamento. Eu posso alinhar à direita, ao centro. Vou querer alinhar ao centro. E agora jogo no centro do frame e movo para cá. Como que eu sei a distância que esse texto está do título? Só para que eu faça as coisas com um certo padrão. Com o texto selecionado, eu posso segurar o Alt. Se eu passo o mouse nos sites profissionais, lá, mostra 24 pixels. Então tá com distanciamento de 24 pixels. Uma margem ou um padding de 24 pixels quando você for desenvolver. Isso que é bom, que você pode já seguir esses padrões quando você for desenvolver, que tá tudo pronto, né? Só você pegar os padrões aqui. Beleza? Agora um botão. Como faz um botão aqui dentro do Figma? Um botão de forma profissional. Vamos duplicar, por exemplo, o nosso texto depoimento mais uma vez, ou então posso criar um texto do zero, tá? Apertando a tecla T, tanto faz, mas aqui o bom é que já pegou a fonte e também o tamanho da fonte padrão. Aqui eu vou escrever o nome do nosso botão solicitar orçamento. Ó. Solicitar orçamento. Show? E agora? Agora eu preciso criar um auto layout em volta dele. Dessa forma aqui, ó, para que a gente possa dar um plano de fundo, para que a gente possa arredondar as bordas desse nosso botão. Então vou vir aqui mais uma vez e apertar o Shift A. Ah lá, criamos um frame, ó, um auto layout. E agora? Agora eu posso dar um preenchimento para esse auto layout, ó. No caso, eu vou dar um preenchimento escuro, tá? Eu vou pegar aqui uma cor verde, ó. Aqui é o conta-gotas, tá? Eu posso pegar qualquer cor aqui da página. Vou pegar um tom de verde e vou puxar aqui para baixo. Esse daqui seria bom que fosse o preto do nosso site, né? E não o preto que a gente está utilizando atualmente. Que é um preto sem saturação, sem cor, né? Só com uma transparência. O bom seria ter um tomzinho de verde. Assim, ó, tá vendo? O que a gente está usando é dessa forma, sem saturação. Não importa qual é a matiz sua, tá? Se ele tá nessa linha aqui colado, vai estar sem saturação. Se você joga um pouquinho para cá, ele começa a ganhar saturação, tá vendo? Então, joga mais ou menos aqui. E o texto? Bom, o texto está dentro do frame, posso selecionar por aqui, ou então eu clico uma vez, selecionei o frame, clico mais uma vez, ó, seleciono o texto. Vou colocar ele numa cor branca, né? Numa cor branca com uma certa transparência. Beleza? Eu posso colocar ele, sei lá, em um tamanho médium. E aqui agora, nesse frame, a gente ajusta os espaçamentos, ó. Aqui, a gente ajusta o espaçamento horizontal, no caso está 8 pixels, né, lá, ó, que é o chamado horizontal padding. Quando a gente for desenvolver, é chamado de padding também. Aqui, por exemplo, eu gosto de colocar uns 28 na horizontal. E na vertical, que seria esse padding aqui, ó, ou eu posso clicar com a setinha, tá vendo? Eu movo para um lado para o outro. Ou eu venho aqui e ponho um valor fixo. Vou colocar, por exemplo, 16 pixels. Ah lá, já temos o nosso botão. Como que a gente arredonda as bordas dele? Só vir aqui no Border Radius, colocar, por exemplo, 16 pixels. Beleza? Temos o nosso botão. Não vou criar esse outro botão aqui, tá? Porque seria a mesma coisa. Qual seria a diferença? Eu vou criar aqui rapidinho, né? Ó, dupliquei esse botão. Esse botão aqui, ele teria um preenchimento branco, com uma certa transparência, tá vendo? O texto vai ser preto, eu posso vir aqui no Fill, conta-gotas, vou colocar esse mesmo tom de preto. E aqui eu vou dar uma borda, um stroke, ó. Um stroke pode ser de 1 pixel ou 2. Vou colocar 2 pixels. E qual vai ser a cor? Não vai ser preto, vou vir aqui no conta-gotas e colocar essa mesma cor.
Tá vendo? Temos o nosso segundo botão também. Poderia criar um auto layout entre esses dois caras aqui. Então, seleciono os dois, né? Clico em um com o Shift segurado, clico no outro, selecionei os dois, aperto Shift A para a gente poder criar um auto layout. Dessa forma, eu posso controlar o espaçamento entre eles, ó, por aqui ou então por aqui. 32. Posso alinhar esses dois botões na horizontal aqui, ó. Tá vendo? E agora eu posso aproximar mais aqui. Tá com 128, tá vendo? Eles estão selecionados. Segurei o Alt, passei o mouse em cima aqui do nosso texto, 128 pixels. E agora eu vou jogando eles para cima. Se eu for clicando com a setinha, eu jogo de 1 em 1. Se eu segurar o Shift, eu vou jogar de 10 em 10. Aqui no meu, vem de 8 em 8, tá? Porque é o tal do Pixel Perfect. Aí já é um pouco mais de coisas que eu teria que explicar aqui para vocês. Mas de início, acho que vocês não precisam saber disso. Show? E agora? Agora, mais uma vez, ó, como que eu faria esse título aqui, ó? Que ele tem um degradê. Basta eu... agora eu não vou duplicar o nosso texto, não. Eu vou criar um texto do zero mesmo. Então eu vou apertar a tecla T para a gente poder criar um texto. Dê um clique aqui. Vou colocar, ó, Gustavo Campelo. Show? A nossa fonte como padrão já é a última utilizada, que foi a Pops. Então ele já mantém esse padrão aqui. Aqui, em vez de ter um preenchimento, a gente pode colocar um degradê, que seria essa segunda opção aqui, ó, que é o gradient, tá vendo? Clicou, ó lá. Eu posso, por exemplo, escolher, ó, vou pegar aqui no conta-gotas, vou pegar um tom de verde, mais ou menos assim. E aqui do outro lado, conta-gotas novamente, vou pegar um outro tom aqui de verde, ó. Posso mexer um pouquinho na matiz também, por exemplo. E agora eu posso ajustar esses ângulos aqui. Você pode ver que agora tá uma cor em uma ponta e outra cor na outra ponta. Posso jogar essa cor aqui, ó, por exemplo, um pouquinho para cima, jogo essa mais para cá, tá vendo? E a gente cria um ângulo entre as cores do nosso degradê. Isso daqui você já pode exportar depois, quando você for desenvolver o seu site. Como? Através do Dev Mode do Figma. Só que o Dev Mode do Figma, se não me engano, é só para quem é Pro. Lá na nossa comunidade, eu ensino a vocês certinho como que vocês podem adquirir o Figma Pro por vocês estarem fazendo um curso, então vai ser de graça. Mas aqui, ó, quando você tem o Dev Mode do Figma, né, você pode fazer essa solicitação para o Figma, falar, eu tô fazendo um curso tal, você fala o nome lá do curso, e aí você vai ganhar o Figma Pro de graça, por 2 anos, se não me engano. Aqui, ó, na parte do Style, a gente tem as configurações do desenvolvedor. Então você pode vir aqui e copiar isso daqui. Quando você for inserir o seu código CSS da página, você já vai colar. Certo? Para sair do Dev Mode, basta dar outro clique aqui. Temos o nosso título aqui, eu posso alinhar ele horizontalmente e vir para cá. Ó. Certo? Como eu faria esse carinha aqui, da mesma forma, né? Esse outro título, da mesma forma que eu fiz esse primeiro. Vamos supor que eu criei outro título aqui embaixo. Esse vai ser, sei lá, portfólio, tá? Só de exemplo. Opa, o P ficou minúsculo. Vamos supor que eu quero que ele tenha as mesmas propriedades, o mesmo tamanho, a mesma cor de degradê, a mesma fonte do que esse título aqui. Eu quero que esse seja igual a esse. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso copiar os estilos? Basta eu clicar no texto que eu quero copiar, aqueles estilos. Eu vou dar um Ctrl Alt C. A partir desse momento, você não copiou o elemento, você copiou os estilos. E agora eu clico nesse cara aqui e posso dar um Ctrl Alt V. Ah lá, tá vendo? Agora ele ficou com os mesmos detalhes de design, né? Com as mesmas configurações visuais. Por que ele foi para a esquerda? Porque esse cara aqui, ele tá alinhado na esquerda. Esse daqui, ele tem um corpo muito maior, tá vendo? Então, por isso. Se eu quiser que o corpo fique até o seu limite, ou eu posso vir aqui, aí eu arrasto até o limite dele, ou então eu venho aqui, ó, e clico nesse Auto Width aqui, ó. Que aí ele já preenche aqui certinho, tá vendo? Agora eu posso vir e alinhar na horizontal também. Certo? Como que eu faria isso aqui? Bom, basta eu adicionar mais um texto, como a gente já viu. Como faria essa parte aqui, ó, que é uma fotinha, o nome e o Instagram dele. Como que eu adicionaria uma foto aqui dentro do Figma? Basta você puxar qualquer foto que você tiver. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma foto do Thiago Negro aqui, porque eu estava criando um projeto dele. Se você quiser assistir esse vídeo, basta você entrar no nosso canal do YouTube aqui, tá? Ó, tem uma foto do Thiago Negro. Eu quero diminuir essa foto. Ela já está selecionada, certo? Então, basta eu vir aqui com o nosso mouse e vai aparecer a setinha. Segurando o Shift, ó, eu posso diminuir conservando a proporção, né? A altura e a largura. Diminuir bem. E agora, se eu quiser arredondar esse cara aqui, basta eu vir aqui, ó, no Radius e puxar ao máximo. Que aí ele vai criar um círculo perfeito. Um círculo perfeito se a sua largura for igual à sua altura. Se não, é claro que não vai criar um círculo perfeito, ó. Se eu
diminuir isso daqui, por exemplo, segurando o Ctrl, tá vendo? Para que só venha a parte da altura. Se eu não seguro o Ctrl, ele ainda diminui sem conservar a proporção, só que ele mexe na nossa imagem também, tá vendo? Aí, é claro, não vai ficar um círculo perfeito, né? Então tem que ter largura e altura iguais. Opa, ó. Precisa desvincular aqui, tá? Aí eu venho aqui e coloco o 169. 169. Show? Aí eu colocaria aqui, eu posso diminuir até um pouquinho mais. Puxaria esse texto para dar um nome para ele. Thiago Negro, eu posso vir aqui, ó. Clico aqui no Auto Width para que ele junte. Jogo aqui e tal. Beleza? Para fazer dessa forma. E agora, aqui no portfólio, seria eu copiar esse título mais uma vez. Aqui seria o mesmo título com degradê que a gente já utilizou. Esse botão é a mesma coisa do outro. Lembrando, tudo seguindo o nosso grid para ter um padrão. Como que eu faria esses cards aqui? Vou fazer esse card aqui só para você ver como é feito. Ele tem bordas arredondadas internas. Como que a gente faz esse formato mais complexo? Vamos embora então. Seguinte. Vamos supor que você quer fazer esse card aqui. A gente precisa pegar, por exemplo, um retângulo branco. Aí como que você vai desenvolver isso? Aí já é outra história, tá? Você teria que fazer algumas customizações com CSS para que você tenha essas bordas internas. Eu tenho um vídeo também aqui no YouTube que eu falo sobre isso. Então, olha só, com o nosso R, né, a gente vai criar aqui um retângulo. Vou criar aqui só para vocês verem como fazer esse efeito aqui. Dentro desse retângulo, mais uma vez, teria um título, ó. Ó, você pode ver que eu movi o título para cá, eu dupliquei esse título, ele está por baixo do nosso retângulo. O que fazer? Posso pegar o retângulo, eu jogo aqui para baixo na ordem das camadas, ou então eu aperto o C cedilha nele. Quando você clica em algum elemento e aperta o C cedilha, ele vai ser enviado por último de todas as camadas. Só que aqui, ele ficaria por último até do nosso plano de fundo. Aí, no caso, ele está oculto. Então, eu posso pegar aqui e jogo agora um pouquinho para cima. Show? Thiago Negro, aqui embaixo teria um outro texto aqui, né? Que seria esse daqui, ó. Beleza? Eu só ia acertar as proporções desse texto, mais ou menos assim, ó. Show? Preciso alinhar ele à esquerda. Beleza, né? Como eu falei, não vamos nos atentar muito ao design. E agora, como eu arredondaria as bordas? Bom, primeiro, eu precisaria arredondar como padrão as bordas. E agora, como eu faria esse formato meio estranho, ó, deixa eu pôr um cinza mais escuro só para que vocês vejam bem esse card. Como que você faria esse formato estranho? Aqui no Figma, a gente pode interagir com duas formas. Então, se eu tenho esse retângulo, vamos supor que eu vou duplicar esse retângulo aqui, ou então eu poderia criar outro retângulo desse do zero, apenas apertando R, criando um novo retângulo aqui, tá? Tanto faz. Mas olha só, eu dupliquei esse retângulo e agora eu vou diminuir a proporção dele aqui, ó. Diminuir. Vou colocar a cor dele de vermelho, só para que vocês possam ver bem. Eu vou aumentar um pouquinho o border radius dele aqui, tá? Mais ou menos assim, ó. E agora, se eu vier aqui e colocar por cima desse nosso outro retângulo, eu posso interagir com essas duas imagens. Então, se eu clico nesse retângulo vermelho, ó, então esse daqui, hatch vermelho. E aqui embaixo, a gente tem o nosso hatch cinza, que é o nosso retângulo cinza. Se eu clico no vermelho, seguro o Shift, clico no cinza, ou seja, selecionei os dois, a gente tem um cara aqui que agora o Figma mudou a interface, então eu tô ficando meio perdido com algumas ferramentas. Mas é aqui, ó. Aqui, tá vendo? Se você vier nesses três pontinhos aqui em cima, que é o More Actions, a gente pode vir aqui, ó, em Subtract Selection. Que é para quê? Eu vou tirar o formato que tá por cima, eu vou subtrair no formato que tá por baixo. Então, olha lá, tá vendo? Subtraímos. Tem outras formas também. Você pode ver aqui, ó. Tem a interseção, eu só vou manter a parte dos dois que estão unidas, né? Tem a união realmente, que aí eu vou unir uma parte com a outra, né? Então você pode fazer alguns testes com essas outras seleções aqui. Aqui a gente vai utilizar a Subtract, que é para a gente tirar o container que está em cima para o container que está embaixo. Então, o nosso retângulo vermelho, ele precisaria estar em cima, tá? Se ele estiver embaixo, você pode ver que aí vai dar ruim. Tá vendo? Ele precisa estar em cima. E aqui, esse Subtract, ele cria como se fosse um grupo. E aí eu posso mexer aqui, ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, por exemplo, no nosso retângulo vermelho, que é dessa proporção, eu posso aumentar um pouquinho. Ah lá, tá vendo? Fica dessa forma. Posso jogar pra cá. E agora, a gente tem essa borda interna arredondada, mas essas duas pontas aqui não estão. O que eu preciso fazer?
Vamos vir agora no nosso grupamento, que é o Subtract, que foi criado. E a gente vai arredondar a borda dele, tá vendo? Então não basta só arredondar a borda do nosso retângulo cinza ou então do nosso retângulo vermelho. Preciso vir no Subtract e a gente arredonda também as bordas dele, olha lá. E aí a gente já vai ter esse efeito aqui. E agora, basta eu criar um botão e criar uma setinha. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma setinha. Então, vamos lá. Você pode ver que aqui nesse vídeo a gente está utilizando todas as nossas ferramentas disponíveis aqui no Figma. Claro, eu estou falando um pouco mais rápido, né? Senão o vídeo fica infinito. Apertando o P, a gente vai entrar na nossa caneta. Se você der um zoom bem grande aqui no Figma, você pode ver que a gente começa a ver os pixels, tá vendo? Cada quadradinho desse daqui é um pixel. Para que você crie um ícone, recomendo que você esteja vendo esses pixels para que você tenha uma base, né, de largura, de altura. Por exemplo, eu vou criar aqui uma seta. Vou dar um ponto aqui, ó. Então, dê um clique utilizando a caneta, né? Você pode clicar aqui ou então a tecla P. E agora, na diagonal, ó. Para vir na diagonal de forma perfeita, ou então para vir uma linha horizontal ou em uma linha vertical, segurando o Shift. O Shift ele sempre vai conservar as coisas de forma perfeita, seja na horizontal, na vertical, ou então aqui, nesse caso da caneta, na diagonal, olha lá, ó, tá vendo? A gente tem uma linha diagonal perfeita. E agora eu posso vir aqui, por exemplo, faço isso daqui, dei um clique, e agora aqui, ó, segurando o Shift ainda, dou um clique, e agora aperto o ESC para que ele saia, clico nesse pontinho aqui, e venho aqui para baixo e dou mais um clique. Tá vendo? A gente já tem uma seta de forma perfeita. Ó, você pode ver que a setinha está selecionada, a gente ainda consegue ver os vetores da seta. Para que eu saia, aperto o ESC. Show? Agora é realmente a nossa seta, se eu quiser aumentar ela que eu posso, ó. Você pode ver que as bordas dela não estão arredondadas. Como é que eu arredondaria as bordas dessa seta? Basta a gente vir aqui na parte do Stroke, aqui ó, em configurações, aqui nos Endpoints, eu vou dar um clique e vou colocar Round. Beleza? Se você tiver outros pontos no seu ícone, você pode ser que tenha que vir aqui no Join também e coloque aqui no Round, certo? Aqui pra gente já funcionou. E agora eu posso transformar ele em um auto layout, né? Eu posso criar um frame em volta dele. Então, Shift A, lá, criamos um frame. Agora eu posso preencher esse plano de fundo com qual cor? Aquela nossa cor verde mais escura, né? Então, vou vir aqui ó, no conta-gotas, pegar a mesma cor do nosso botão. Só que agora, a cor da nossa seta, ó, eu vou dar 2 cliques para selecionar a seta que está dentro do frame, né? Aqui, você pode ver que ela não tem um preenchimento, ela tem um stroke. Tudo que é criado pela caneta, ele é criado de forma vetorial. São pontos vetoriais que formam um stroke, né? Que são linhas, ó. Essa linha aqui, essa linha aqui. Então, a gente pode alterar a cor do nosso stroke. Beleza? Para branco. Eu posso aumentar um pouquinho o tamanho dele, ó. Mais ou menos dessa forma. Se você achar que a seta está muito fina, você pode aumentar a largura desse stroke. De forma bem tranquila, tá vendo? E agora no frame você pode arredondar essa borda um pouquinho. E agora basta inserir isso aqui. Tá muito pequeno ainda, então eu vou aumentar mais esse frame, ó. Você aumenta primeiro o frame, tá? Depois você cuida da seta. Agora, nesse frame eu posso alinhar os elementos que estão dentro do frame. No caso, eu só tenho um elemento, que é o nosso vetor aqui, que é a nossa seta. Posso alinhar ele ao centro. E agora eu posso dar 2 cliques aqui para me selecionar a seta. E eu vou aumentar ó, a dimensão dela. Mais ou menos aqui, aumento agora o stroke. Temos uma seta, tá vendo? Aqui ficou gigantesca a seta, né? Aqui ficou certinha, tá vendo? Pessoal, mas é isso que vocês precisam fazer. E agora como que a gente desenvolveria esse layout? Bom, agora bastaria ativar o Dev Mode e a gente vai pegando o tamanho dos textos, olha lá, o tamanho, a cor, a fonte, os códigos CSS e tudo mais. Aqui no caso, para criar esses depoimentos, que no caso teriam outros depoimentos desse daqui, que eles ficavam passando de forma automática. Aí a gente teve que programar com JavaScript. Mas é só você ir fazendo, beleza? É assim que mexe o Figma, de forma bem fácil. Claro que tem coisas mais avançadas, eu falei aqui de forma rápida, né? Como que você mexeria na saturação da imagem? Basta você ir na sua imagem, aqui no Fill. Se você der um clique, você pode mexer no contraste, na exposição e também na saturação. Show? É isso, rapaziada. Como eu falei para vocês, se você quiser se aprofundar mais nessa área do desenvolvimento de sites, tanto no design, desenvolvimento e na programação, convido você a participar da nossa comunidade. Tenho certeza que se você fizer esse
investimento para você, a sua carreira vai ser transformada, consequentemente sua vida. Então, se você quiser, basta clicar no link na descrição. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida também, te ajudo como eu puder. Se inscreve no nosso canal, a gente traz conteúdos aqui 2 vezes por semana. Muito obrigado por você ter assistido e até o próximo. Tamo junto.